Pensando com a igreja hoje, Apocalipse capítulo 3, o versículo 7. Talvez eu vou reduzir um pouco o tempo. Vamos ver como que a minha garganta vai estar me ajudando aqui. Apocalipse capítulo 3, o versículo 7 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de onde meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Eu te agradeço por esse momento de estar aqui. Vou estar ministrando a tua palavra. Peço-te, abre-me a porta da palavra nessa noite. Dê-me condições físicas para poder estar ministrando. Que o Senhor Deus venha estar levando o nosso coração cativo à tua palavra. Usa-me como teu instrumento nessa noite. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Nós estamos já algumas semanas, como é de conhecimento dos irmãos, estudando sobre a carta do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós já estivemos estudando 5 cartas, e hoje é a 6ª, a igreja de Filadélfia. Semana passada nós estivemos estudando sobre a igreja de Sardes. E hoje vamos estar adentrando desta igreja que, como Esmirna, ela não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Jesus. Foram 7 igrejas que o Senhor Jesus destinou as cartas endereçadas aos anjos, aos pastores da igreja. Sendo que em cada uma delas, com exceção de Esmirna e de Filadélfia, houve repreensões. E também houve elogios, com exceção da carta de Laodiceia, que o Senhor Jesus não encontrou nada que pudesse estar tratando de bom sobre aquela igreja. E hoje a igreja de Filadélfia é uma carta muito importante, uma carta atual, uma igreja que vivia num tempo de grandes perseguições. E quando o Senhor Jesus foi trazer o diagnóstico da igreja, ele trata essa igreja com muita seriedade. E ele apenas traz para a igreja de Filadélfia elogios. Filadélfia é a cidade mais jovem das 7 cidades. Ela foi fundada por provenientes de colonos, provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, em 159 a 138 a.C. Ela recebe esse nome Filadélfias, porque o nome Filadélfias é Filadelfos, que significa aquele que ama seu irmão. Ela foi construída por amor de Átalo, um irmão de Eumenes, que tinha o apelido de Filadélfias. Então, esse homem constrói a cidade e ele coloca o nome de Filadélfia, porque ele amava seu irmão. Filadélfia foi edificada com o propósito de ser uma cidade missionária da cultura, e ser uma cidade, propósito especial de ser uma cidade missionária da cultura e do idioma grego entre os habitantes de Frígia e Lístra. E com 19 anos que eles estavam ali naquela estruturação missionária, tentando embutir a cultura e o idioma grego, os habitantes daquela cidade já tinham esquecido a sua própria língua materna. Tão forte foi a
exposição daquela cidade do evangelismo. E também chegou a ser conhecido como a Porta do Oriente. Era uma terra que podia ver os restos das lavas e cinzas vulcânicas de erupções muito antigas. Uma cidade que, por vezes, tinha ali alguns abalos sísmicos, gerando assim vários terremotos. E ela foi reconstruída algumas vezes, e naquele povo, naquela cidade, existia um povo de Deus. Como aqui em Araguari existe uma igreja do Deus vivo, ali em Filadélfia também existia uma igreja viva e poderosa. E o Senhor Jesus, ao trazer o diagnóstico dessa igreja, análise profunda, Jesus sendo o médico dos médicos, ele traz algo muito importante. Primeiro, como todas as cartas, Jesus se identifica como remetente. E como Jesus se identifica a igreja de Filadélfia? Versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Os irmãos já repararam que todas as cartas começam dizendo, endereçada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Eu tenho dito para os irmãos que o avivamento na vida de uma igreja passa pela vida do pastor. O pastor é um instrumento muito importante. Ou ele pode trazer o povo ao avivamento, ou ele pode deixar o povo fadado a erros doutrinários e a muitas tragédias. E o Senhor Jesus vai identificar a este anjo da igreja como remetente. Ele usa 3 adjetivos. Primeiro, ele se identifica como santo. Segundo, verdadeiro. E o terceiro, que tem a chave de Davi. Olha que ele fala assim: isso diz o que é santo. A palavra santo significa separado. O significado deste título é que santo é o nome, título, descrição de Deus. Como diz ali em Isaías capítulo 6 e o versículo 3. Santo, 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 Senhor dos exércitos. O Deus que servimos é um Deus de amor e ele também é um Deus santo. Santo é separado. Jesus, ele não encontra nele nenhum defeito. E o modelo que nós somos convidados a ser formados, lapidados, é no molde do Senhor Jesus. O crente que deixa ser lavado a sua vida pela palavra, ele vai ter um alcance e o privilégio de estar sendo moldado na forma do Senhor Jesus. Pense você, nós sermos moldados pelo Senhor Jesus, na forma do Senhor Jesus. E ele é santo. O nosso Deus que servimos, o Jesus que servimos, que adoramos, é um Jesus santo. E outra qualidade que ele usa é verdadeiro. Não há mentira nele. Ele é a essência da verdade. E a palavra que ele usa aqui é atelios, que significa real, autêntico. Cristo é verdadeiro. A essência de Jesus é a verdade. Por isso ele disse em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus não é uma meia verdade, ele é a verdade. Se ele é verdade, logo ele é verdadeiro. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, quando ele escreve essa carta, inspirado pelo Espírito Santo. Na verdade, existem vários escritores. A Bíblia, irmãos, ela tem vários escritores, mas ela tem um autor. Escritores foram homens que foram usados por Deus, mas o autor é o próprio Deus. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, quando você lê toda a Bíblia, você não vai encontrar defeito nela. Não há contradição na palavra. E quando você observa e começa a estudar as Escrituras, muitas delas foram escritas de tempos distantes, de pessoas que não se conheciam. E quando foi catalogado pelo Espírito Santo na organização, não encontrou nenhuma falha. Porque a Bíblia ela é viva,
ela é a palavra de Deus. E Jesus identifica como santo e verdadeiro. Olha Tiago capítulo 1, versículo 7. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Portanto, o nosso Deus, ele é santo e ele é verdadeiro. Ele apresenta ao anjo da igreja, ao pastor, dizendo, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e depois ele usa outra palavra, o que tem a chave de Davi. Mas o que é essa chave de Davi, irmãos? A chave de Davi, Jesus faz ele faz uma referência a um homem que tinha uma chave, e essa chave era chamada chave de Davi. É Isaías capítulo 22, versículo 22. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 22, 22. A figura de Jesus Cristo que nos pinta essa imagem é daquela que possui a autoridade final, a que nada nem ninguém pode questionar. No Antigo Testamento, registra que Ezequias tinha um servo fiel chamado Eliaquim, que tinha a chave da casa de Davi. Olha o que diz o texto, Isaías 22, versículo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Este homem era um servo de um rei, esse servo fiel chamado Eliaquim, e ele tinha lá no palácio real uma chave, e o nome dessa chave era chave de Davi. E ele andava, quando se queria entrar em determinados locais do palácio, precisava dessa chave, e só ele tinha essa chave. Ele era o portador da chave de Davi. Quando ele abria, estava aberto. Quando ele fechava, estava fechado. E Jesus aqui agora remete ao anjo da igreja, dizendo assim, eu sou. Não é mais Eliaquim, que era um homem passageiro. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu peguei nas minhas mãos. Ou seja, o poder está nas minhas mãos. E ele fala assim, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, esse Jesus que servimos, ele é tão lindo e maravilhoso, que a porta que ele abre está aberta, e a porta que ele fecha está fechada. Quando ele abre, realmente está aberto, você pode passar. Quando ele fecha a porta, irmão, não adianta você insistir. E é ele que tem na sua mão a chave de Davi. Ele abre e ele fecha. Ele fecha e ele abre. Tem momentos da nossa vida que Jesus abre a porta. A gente passa. Tem momento que ele fecha a porta. Mas ele que tem a chave. Todo o controle, todo o domínio está nas mãos do Senhor Jesus. Nenhum homem, nenhuma situação escapuliu dos projetos de Deus. O versículo 8. Primeiro, Jesus identifica o anjo da igreja como santo, verdadeiro e o que tem a chave de Davi. E agora, na segunda parte, Jesus vai diagnosticar, trazer o diagnóstico sobre a igreja de Filadélfia. Jesus não é um médico, ele é o médico dos médicos. Ele analisou todas as igrejas, nós vemos por dentro, Jesus vê, nós vemos por fora, Jesus vê o que está por dentro. Jesus consegue observar a intenção do coração do homem. Jesus é tão poderoso que ele consegue decodificar o meu pensamento e o seu pensamento. Agora você imagina quantos milhões de pessoas existem no planeta Terra. E Jesus sabe exatamente o que cada um está pensando. Porque ele penetra no mais profundo e o escondido. E quando ele passou o raio-x dele sobre a igreja de Filadélfia, ele trouxe alguns diagnósticos. Primeiro, ele identificou como uma igreja fervorosa. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Em todas as cartas, Jesus expressou dizendo,
eu sei, eu conheço. E Jesus continua dizendo para nós, eu sei e eu conheço as tuas obras. E ele fala, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Era uma igreja perseguida, sim. Era uma igreja que sofria as perseguições, sim. Mas Jesus tinha colocado para aquela igreja uma porta aberta. Por isso que Jesus falou assim em Mateus, dizendo assim, eu tenho a chave. Aliás, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalece. Depois ele disse em Apocalipse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Tudo, Jesus tem o poderio de trabalhar e de fazer como lhe apraz. Ele disse para aqueles crentes perseguidos, eu sei as tuas obras. E fui eu que, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Fui eu que abri a porta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Imagine você, esses crentes sendo perseguidos pelos falsos judeus, perseguidos por professar a fé em Jesus, alguns sendo mortos por causa do Senhor Jesus, e eles tinham, na verdade, pouca força. Mas Jesus falou assim, com essa pouca força que vocês têm, ninguém pode fechar em você, porque fui eu que abri a porta. E ele diz assim, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é guardar a palavra de Deus? Davi falou assim, escondi a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Deixei a tua palavra estar impregnada dentro de mim. Porque o evangelho é o evangelho da transformação de vidas. É quando nós abrimos o coração para deixar que a palavra de Deus entra dentro do nosso coração. E quando essa palavra entra, ela nos transforma. A palavra, quando entra no nosso coração, ela nos transforma. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um homem considerado a escória da sociedade. Mas quando Jesus entra, ele muda. Ele transforma. Porque o poder de Jesus é transformador. Aí Jesus falou assim, como vocês guardaram a minha palavra? Vocês guardaram a minha palavra. No meio da perseguição, da luta, vocês guardaram a minha palavra. E hoje o Senhor Jesus, ele passa aqui, em revista sua tropa, a nós, olhando para cada um de nós, e que ele venha falar assim, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, porque na verdade nós somos fracos. Sem Jesus nós não somos nada. Mas com Jesus nós nos tornamos fortes. Por isso que Paulo disse assim em Filipenses 4, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não posso de mim, mas eu posso no Senhor. É o Senhor Jesus que te dá a força. Mesmo você tendo pouca força, em Jesus você pode. Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor Jesus, Ele quer de nós que sejamos homens e mulheres que venhamos guardar essa palavra e não negar o nome de Jesus. E como eu não negar o nome de Jesus? E como eu negar? Às vezes eu nego Ele com as minhas atitudes. Eu nego o Senhor com a forma de eu lidar com as situações. Eu posso negar Jesus quando eu firo o meu irmão. Isso é tão profundo. Eu posso negar Jesus quando eu entristeço o Espírito Santo. Sabe aquela voz do interior que fala lá no seu coração, fala assim, não faz isso não. Quando a gente quer fazer alguma coisa, aí aquela voz interior fala assim, não faz isso não. Aí por outro lado, aquela outra voz, fala que você é bobo, rapaz, faz. Aí aquela voz do Espírito Santo fala assim, faz isso não. É a voz do Espírito que está dizendo assim, não faz isso não. E todas as vezes que essa voz falar com você, você pode dar glória a Deus. Porque Deus corrige somente a quem Ele ama.
E se ele fala com você, é porque ele te ama e está com você. E o Senhor Jesus disse assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás aos que se diz judeu não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que promessa, irmão. A promessa de Jesus para essa igreja é essa aqui. Jesus ia mostrar a todos o quanto ele amava aquela igreja. Sabe que Jesus tem o prazer de mostrar a todos o quanto que ele te ama? Quando você recebe uma bênção de Deus, na sua vida uma graça, é Jesus falando assim: é porque eu te amo. Porque eu te amo. Eu te guardei porque eu te amo. Eu te protegi porque eu te amo. Eu preservo a sua fé porque eu te amo. Você é amado de Deus. Aí Jesus falou assim: eu vou mostrar a todos, para que todos saibam que eu te amo. Eu acho que uma das coisas lindas é a gente ser amado. Não é bom ser amado? Você ser amado pelo esposo, pela esposa, pelo filho. Quando o filho chega assim: papai, te amo tanto. A gente fica feliz, não fica? Papai, te amo. A esposa chega para o esposo: bem, te amo, você está tão lindo. Aí você olha no espelho e fala assim: parece que nem estou tanto, né? Nem tanto. Mas é o amor faz com que muda até tudo, toda situação. Aí fala assim: te amo tanto, você está tão lindo. A esposa fala assim, o esposo fala para a esposa: não, você está tão linda. É bom ser amado. E aqui Jesus está falando assim: eu vou mostrar a todos que eu amo vocês. Eu vou mostrar, o próprio Jesus mostra a todos o quanto ele nos ama. Então, quando vem, nós estamos caminhando, Jesus está falando assim: eu te amo. E ele vem e derrama sobre nós bênçãos, graças, pela sua misericórdia. As pessoas olham para nós e falam assim, o mundo olha para nós e pode pensar assim: por que essa pessoa tem esse sorriso? Por que essa pessoa tem essa paz? Por quê? É Jesus falando assim: é porque eu amo você. Você é amado de Deus. Quando nós guardamos essa palavra e quando nós seguimos a Jesus, ele vem e mostra a todos o quanto ele nos ama. Estou me lembrando, alguns anos atrás, e já tem muito tempo já. Já estou contando história, viu, mano? Estou contando história de 30 anos, de 25 anos atrás. Meu Jesus. E eu estava orando no templo, nós estávamos num culto, adorando a Deus, e Jesus falou para mim assim, uma palavra: eu mostrarei a todos o quanto que eu te amo. E aquilo mudou. Meu coração transbordou de alegria. E passar algum tempo, Jesus começou a revelar o amor dele sobre a minha vida. Porque Jesus tem prazer de mostrar a todos o quanto ele nos ama. Mas ele faz isso para as pessoas que guardam a sua palavra, que não negam o seu nome. Irmãos, nós guardamos a palavra e não negar o nome de Jesus. Vem o mundo, vem a oposição, vem tanta situação diversa na nossa vida, mas Jesus sempre tem o prazer de dizer: eu te amo. Mas ele não fala apenas para você, ele mostra para todo mundo o quanto que você é amado do Senhor Jesus. Era uma igreja fervorosa. E essa igreja fervorosa, Jesus faz uma promessa. E a promessa que ele faz é linda. O versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui existe uma promessa desse versículo. É uma promessa daquilo que nós temos de escatologia bíblica. Aquilo que nós acreditamos. A Assembleia de Deus,
na visão bíblica, nós cremos que nós não iremos passar na grande tribulação. E um dos grandes versículos é este versículo. Porque Jesus fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. E eu fui dar uma olhada hoje na Bíblia grega, do Koiné. Eu achei tão interessante. Essa expressão está correta. Ele não fala na hora, mas é da. Da significa que você não vai participar. E essa grande tribulação, que quando Jesus voltar, eu vou falar um pouquinho de escatologia resumidamente aqui. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Nós cremos nisso, amém? E quando ele vier para arrebatar a sua igreja, o cenário está sendo preparado para o anticristo. O mundo globalizado é um sinal do anticristo. Criação das moedas únicas é um sinal do anticristo. O sinal da besta, tudo está sendo preparado. Os blocos vão se juntando. Guerras, rumores de guerras, a tendência é aumentar. Quando o mundo a igreja vai começar a sentir as dores de parto. E quando o anticristo tiver para vir, para governar a terra, antes dele vir, Jesus vai arrebatar a sua igreja. E o período da grande tribulação dar-se-á em 7 anos, que é uma semana que está revelada em Daniel, uma semana, em que o anticristo fará acordo com Israel, com o povo judeu. 3 anos e meio ele vai romper esse acordo, quando ele vai entrar no templo e vai profanar o templo judaico. E os judeus vão rejeitar, e as pragas de Deus virão sobre a humanidade. Grandes pragas que estão escritas em Apocalipse. Aí Jesus falou assim para a igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Essa palavra da hora é ex tem horas. Essa ex é uma preposição de, da. Então está certinho o texto, da hora, da grande tribulação, da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Na grande tentação, na provação do que o anticristo estará dominando sobre o planeta Terra, sobre a humanidade, a besta, a igreja já não estará aqui, ela estará com o Senhor Jesus. Aí quando nós olhamos na escatologia bíblica, a gente pode pensar, a que ponto estamos do arrebatamento da igreja? Irmãos, está no estralar de dedo. As profecias já estão se cumprindo. Uma grande profecia que cumpriu foi a criação do Estado de Israel em 1948. A profecia lá de Isaías. Um só dia Deus formou uma nação. Houve, como nós sabemos da história, o empate. Quando empataram, o secretário-geral da ONU, até então era o brasileiro Oswaldo Aranha, deu o voto Minerva. E houve então a criação do Estado de Israel em 1948. Foi a grande profecia. Olha a figueira, que é Israel. Israel é o grande relógio de Deus. Quando nós olhamos, Deus me dando vida, saúde e tempo, eu quero trabalhar isso com os irmãos sobre a escatologia bíblica. Virá uma grande tribulação terrível sobre a humanidade. Mas o Senhor Jesus, para a igreja, ele tem uma promessa: eu vou te guardar da hora da tentação. Antes da tentação vier, Jesus arrebata a igreja e nós vamos estar com ele, glorificando o nome do Senhor Jesus. E o versículo 11 ele diz assim: primeiro, Jesus faz uma promessa de guardar a igreja da grande tribulação. Segundo, de arrebatar a igreja. Ele fala assim: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus, naquele tempo, há 2000 anos atrás, ele já dizia: eis que cedo venho. Porque 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Se naquele 2000 anos atrás Jesus falou assim: eis que cedo venho, imagine agora que tempos estamos da volta do Senhor Jesus. Ele fala: eis que cedo venho, guarda o que tens.
que guardar o que tem? Porque temos. O que a gente tem? A fé em Jesus. O grande tesouro da salvação. Cristo é o grande tesouro que nós guardamos. Portanto, nós não podemos perder Jesus por nada dessa vida. Perca tudo, só não perca Jesus. Não perca Jesus de vista. Põe ele aqui, deixa ele juntinho do seu coração, que ele venha ter primazia em todos os cantos da nossa vida. Hoje eu estava lendo um livro, eu vou parafrasear uma história do livro que eu estava lendo, até sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, se eu aumentar um ponto, é porque eu estou contando um conto. Eu li poucas vezes, vou estar contando para os irmãos. Diz que essa história, diz que o inimigo, aliás, Jesus, um homem, queria que Jesus visitasse ele, na casa dele. E ele foi, Jesus chegou na casa dele, e foi uma benção. Aí na sala estava tudo organizado, né? Os versículos da Bíblia, a Bíblia aberta. Só que aquele homem, ele não quis deixar Jesus entrar no quarto dele. Ele também não quis deixar que Jesus entrasse na cozinha, porque lá tinha coisas que desagradavam a Deus. E Jesus só entra onde nós permitimos, porque ele fala assim: eis que estou à porta e bato. E ele está dizendo para nós assim: eu quero reinar sobre a sua vida. Ele fala comigo, para mim, Lael, eu quero reinar sobre a sua vida com totalidade. Não é mais ou menos, é totalidade. Deus não reserva, ele não dá o direito a nós servirmos 2 senhores. Ou servimos a Jesus, ou não servimos a Jesus. Mas você escolheu servir Jesus. Você veio aqui hoje, você se esforçou. Eu sei que muita gente trabalhou, cansada alguns, mas você veio aqui. E Deus vai te retribuir por isso, viu? Que Deus te abençoe. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens. O que nós temos? A fé em Jesus. Não perca a fé. O que nós temos? O próprio Jesus. O que nós temos? O Espírito Santo. O que nós temos? A viva força de ter Cristo na nossa vida, ter Jesus dentro do nosso coração. Nós temos isso. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe quem pode tirar a sua coroa? Quem pode roubar a sua salvação? A minha salvação? Só se eu der lugar. Porque se eu fizer a minha parte, a parte de Jesus já está garantida. Ele falou: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o versículo 12, para terminar, Jesus faz outra promessa. Primeira promessa de arrebatar a igreja, guardar a igreja da grande tribulação, de arrebatar a igreja e de galardoar a igreja. O versículo 12, olha o que diz o texto. Ao que vencer. Diga comigo, ao que vencer. Isso aqui está mais fraco quando se dá aula para adolescentes de 17 anos. Quando você fala para menino de adolescente, pré-adolescente de 11 anos, ao que vencer, irmão, ele explode. Aí menino de 17 anos, você fala, ao que vencer? Ao que vencer. Ao que vencer. Aleluia. É nós que vencemos. Eu farei. Eu quem? Jesus. O que ele fará? Coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Eu acho, isso aqui eu acho interessante, essa palavra, porque Jesus tem uma promessa de galardoar nós, e haverá uma coroa para os vencedores. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, 25. 1 Coríntios capítulo 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, corruptível. Por nós, porém, uma coroa incorruptível. Vou estar lendo de novo. Volte lá.
E todo aquele que luta de tudo que se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. O que é corruptível? Que se desfaz. Nós, porém, uma coroa incorruptível. E ainda abre sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo, no finalzinho da sua vida, terminando o seu ministério, ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Dia está com D maiúsculo, que é o dia do Senhor. Não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Todas as pessoas que amarem a vinda de Jesus vão receber do Senhor a coroa da justiça. Tem uma coroa reservada para cada um de nós. Jesus tem a promessa de dar uma coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Talvez por ser uma cidade de muitos terremotos, os irmãos que moravam em Filadélfia sabiam da importância de uma coluna, tendo em vista que nos tremores da terra o que permanecia de pé eram as colunas. Lembrando os irmãos que Filadélfia era uma cidade que tinha muitos terremotos. E quando vinham os terremotos, abalava. Então tinha que se fazer colunas fortes, porque as colunas sustentavam. E ele sabia do que Jesus estava falando. Jesus falou assim: aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Olha só, ao que vencer, Deus vai colocar uma estabilidade tão grande, que ele tem prometido uma nova Jerusalém. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Então vai ter lá em cada morador dessa cidade um nome. E os moradores de Filadélfia sabiam exatamente o que significava. Algumas vezes a cidade teve o seu nome trocado. Na história diz que era Nova Cesareia, Flávia e depois Filadélfia. Esse nome foi trocado algumas vezes. Ele sabia exatamente o que Jesus estava falando. E Jesus está falando assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha, o meu novo nome de quem? De Cristo. Cristo terá também um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa palavra hoje é uma palavra para nós pegarmos essa igreja como modelo para a vida. E o desejo do meu coração, irmãos, é que nós possamos seguir Jesus. Ame essa palavra. Leia essa Bíblia aqui. Leia. Nós temos acesso. Leia isso aqui. Come essa palavra. Dedique tempo à oração, ao jejum, ao seu devocional. Cristo te esclarecerá. Porque quem tem o Espírito Santo discerne nele todas as coisas. E por ninguém ele é discernido. Se temos o Espírito Santo, ninguém nos engana. Se vivemos alinhados à palavra, ninguém vai nos enganar. Você quer fugir das pessoas que te enganam? Peça a Jesus. E ele vai te dar graça, e ele vai te mostrar o que está por trás das pessoas. Tem pessoas que querem aproveitar de nós, querem aproveitar de você, mas você vai orar a Deus, e Jesus vai colocar pessoas boas no seu caminho. E o recado termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que possamos guardar a tua palavra até o fim, que possamos permanecer ligados em ti, para a glória do teu nome permaneça conosco, em nome de Jesus.